Na aula Corpo no Espaço-Tempo, Fotografia e Performance como tecnologias de reescrita, a gente vai estar refletindo os impactos da fotografia na arte contemporânea. Para isso, vou trazer a análise do trabalho de artistas que são Ana Mendieta, Claude Cahun, Marcel Moore e Zanelli Morroli, traçando paralelos com a teoria queer, mais especificamente o Manifesto Ciborgue de Donna Haraway. Nessa primeira imagem, a gente tem a capa de uma publicação do texto, Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no final do século XX. Na imagem, um animal, inseto, máquina, esqueleto e uma citação. As máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria e aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de muitas outras distinções que costumavam aplicar aos organismos e às máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes. Então, pensando nessa tecnologia que é a fotografia e a popularização das máquinas fotográficas a partir do século XX, mesmo que ela tenha sido desenvolvida no século XIX, a primeira reflexão que eu queria trazer é se a performance, como está inserida, incorporada na arte contemporânea, ela existiria sem a fotografia. E nesse sentido, uma discussão que eu vou trazer, a partir dos trabalhos que a gente vai estar vendo, é a relação da autoria, né? Quando aqui a Haraway traz essa ambiguidade entre aquilo que se autocria e é externamente criado. Quem cria uma fotografia? É o artista? É a máquina? Como se cria uma fotografia? Ela é uma interação entre um aparato fotográfico, é uma relação físico-química de incidência de luz sobre superfícies fotossensíveis, mas que também é determinada pela variação de luz do ambiente, o enquadramento, posicionamento, tempo de disparo, imprecisões do olho humano. E ao mesmo tempo, pensando em trabalhos performativos, o corpo do artista, a subjetividade começam a ser inseridas e pensadas a partir desse lugar que quem traz é o feminismo, no âmbito dos movimentos sociais, né, do final do século XX. Na imagem seguinte, a gente tem um trabalho da Ana Mendieta, que está nomeado como Documentação de Árvore da Vida, de 1976. Na fotografia, vemos o corpo da artista de pé e encostado em frente a uma árvore, o corpo dela completamente preenchido de matéria orgânica, do mesmo tom e textura que se assemelham e se misturam com a textura da árvore na qual ela se coloca na frente. Tons de marrom, verde e bege compõem a imagem. No Manifesto Ciborgue, o ciborgue, ele, ao mesmo tempo que é esse organismo híbrido, humano-máquina, ele é uma metáfora política para pensar as políticas de afinidade nos movimentos sociais a partir de uma perspectiva feminista. Esse manifesto é um argumento em função do prazer da confusão de fronteiras, e são elas três principais que a Haraway traz no texto e que eu vou fazer paralelo com as obras que a gente vai ver a seguir. O primeiro deles, a fronteira entre humano e animal, o segundo, entre animal e máquina, e o terceiro, entre físico e não físico, ou entre real e não real, ou entre real e virtual. Com essa obra da Mendieta, eu entendo que fica evidente essa tentativa de transposição dessa primeira fronteira, que é dada pelo pensamento moderno, né, que separação entre humano e animal, ou humano vegetal, no caso. A artista Ana Mendieta, ela atua num período em que nos Estados Unidos, onde ela cresce, se forma, cresce o movimento da land art, que é uma arte sobre a terra, sobre a paisagem. E ela se coloca em contra desse movimento que interfere de forma violenta e a partir de uma perspectiva masculinista, que ela tanto critica, sobre a paisagem. Ela se coloca em relação, ela fala que ela não trabalha sobre a terra,
Ela trabalha com a terra, ela trabalha com os elementos: fogo, terra, água, ar. Ou seja, numa relação de interação e alguma medida também de coautoria, pensando que nesse caso a árvore também é parte do trabalho artístico. E além disso, cabe ressaltar que a obra não existiria sem o registro fotográfico. A câmera, a fotografia, ela serve como testemunho e comprovação do fato da ação performativa, tanto que o nome é documentação de um trabalho, e não o trabalho em si. A própria legenda, a própria forma de nomear o trabalho, com a fotografia sendo inserida no campo das artes visuais, passa a ser relativizado. A obra seria então a performance dessa interação com essa árvore, ou seria a fotografia resultado dessa ação performativa. Na imagem seguinte, um trabalho que chama Isla ou Ilha no português, da série Silhuetas. No centro da imagem vemos uma silhueta moldada em terra e um reflexo do céu em uma superfície aquosa. Essa silhueta lembra uma figura humana. Aqui a gente pode pensar a relação da presença do corpo a partir da própria ausência do corpo. O corpo da artista não necessariamente está presente, mas a gente consegue ver traços e registros de que ela interagiu com essa paisagem, moldou essa silhueta, que ao mesmo tempo que faz referência a Cuba, a ilha onde ela nasceu, a partir do título, também lembra uma figura humana, um corpo humano, e a própria textura dessa terra se mistura e interage a partir da relação preto e branco, de contrastes, com esse reflexo do céu na água. E aqui a imagem do céu na água como uma imagem virtual, mas que torna tênue e ambígua essa relação entre imagem real e virtual, que seria a última fronteira que a Haraway traz. E continuando, é certamente verdadeiro que as estratégias pós-modernistas, tal como o mito do ciborgue, subvertem uma quantidade imensa de totalidades orgânicas. Por exemplo, o poema A Cultura Primitiva, o Organismo Biológico. Em suma, a certeza daquilo que conta como natureza, uma fonte de insight, uma promessa de inocência, é abalada, provavelmente de forma fatal. Perde-se a autoria, a autoridade transcendente da interpretação e, com ela, a ontologia que fundamenta a epistemologia ocidental. Na imagem, vemos o trabalho em que uma das silhuetas, feitas de fogo, está queimando num solo e tem uma fumaça que sai. Ou seja, a interação do fogo, da imagem luminosa, também cocria essa imagem fotográfica. A fumaça que interage na imagem também. Existe algo de imprevisível no trabalho da Ana Mendieta, em que esses elementos também estão interagindo com o resultado imagético. Trazendo a citação da Haraway, ela também passa a tensionar essa ideia de uma pureza, algo que é da natureza extra-humana, que seria essencial, mas justamente algo com o qual a artista interage e que produz junto com ela o trabalho. E o trabalho seguinte que eu vou trazer da Ana Mendieta chama-se Sem Título, Transplante de Pelos Faciais. Na imagem a gente vê a artista vestida com uma blusa vermelha, 2 brincos de argola, cabelos castanhos presos, e a artista porta um bigode e encara a câmera, ao fundo uma parede branca. Aqui eu queria trazer a provocação da ideia de tecnologia por Paul Preciado, que também é um filósofo da teoria queer, que vai trazer a ideia de tecnologia enquanto instrumentos de produção de verdade, de moldes de subjetividade, e que vai pensar as práticas filosóficas como as práticas de invenção da realidade, como forma de evidenciar as ficções políticas que o pensamento moderno instaura, sendo uma delas o gênero. O manifesto, como a gente traz na citação anterior, vai contra essa ideia de algo original, de um mito fundador, de um purismo da natureza ou da humanidade. O ciborgue ele não nasce de uma reprodução sexuada, é replicado, não precisa de homens ou mulheres. Nesse sentido, vem desnaturalizar o corpo, a ideia de corpo como ela nos é dada a partir de aspectos biologizantes, a partir do pensamento moderno, das ciências biológicas. Então, a teoria queer, ela não vai se basear na ciência. Uma teoria dos anormais e uma teoria marginal.
uma teoria que se produz a partir de ficções também, pensada a partir da experiência do mundo de experimentação. E aqui no registro do trabalho, uma experimentação a partir desse lugar de tensionamento dos lugares dados a partir da binaridade de gênero. Ou seja, manifesta contra-narrativa. E nessa medida, coloca a própria ideia de modernidade como mito. E da realidade, como é entendida no nosso pensamento ocidental, como ficção. E para o Preciado, nesse sentido, o texto, que tem esse caráter de ficção narrativa, pode ser muitas coisas. O corpo pode ser texto, a sexualidade é texto, a cidade, o espaço urbano também é texto, na medida em que constrói discurso narrativo. E aqui a artista se apropria de alguns símbolos ligados a essas binaridades de gênero homem e mulher, e através do registro dessa ação performativa, cria uma prática de resiliência e de resistência a essa normatização. Eu acho interessante pontuar que, no mesmo século em que os discursos de patologização, de homossexualidade, o regime biopolítico que Foucault vai trazer, de controle do sexo, sexualidade e reprodução, são num período semelhante ao do surgimento da fotografia, que tende a querer dar essa ideia de realidade e comprovação. E aqui essa mesma tecnologia é usada como uma prática desviante desse discurso médico. É usada como um registro de comprovação de uma ação que cria uma ficção fora desses parâmetros de realidade. Na imagem seguinte, a gente vê uma série de fotografias que antecedem ou fazem parte do trabalho anterior. São registros e fotodocumentações da performance em si, em que vemos a artista na medieta junto com o colega do qual foram retirados esses pelos faciais e um transplantando e passando para o outro, em frente a um espelho. E aí, pensando nessa ideia dos impactos da fotografia, a própria forma de registro, de como expor, a própria forma de como pensar o registro, como elencar o que é obra, o que é fotodocumentação de obra e como legendar ou dar ficha técnica para esses trabalhos, fica tensionada, fica incerta, principalmente em obras póstumas, né? Obras que não foram nomeadas ou expostas enquanto o artista estava vivo. O que é a obra? A ação que foi realizada, a fotografia final que a gente viu na imagem anterior, ou esses registros que documentam o processo criativo? Para exemplificar e ampliar um pouco mais essa ideia de confusão de autoria também, que a própria máquina traz na produção desses trabalhos de fotoperformance, vou trazer o trabalho de Claude Cahun e Marcel Moore nessa primeira imagem de 1925. O trabalho tende a ser intitulado como autorretrato e a autoria conferida a Claude, que está em primeiro plano, olha para a câmera, é uma imagem em preto e branco. Mas ao fundo a gente consegue ver os olhos de Marcel Moore, ou seja, em segundo plano. Mas Marcel, que também era um companheiro de Claude, produzia junto essas imagens, enquadrava, muitas vezes acionava o clique da câmera fotográfica. A teórica Tissa True-Latimer vai trazer justamente essa crítica à limitação do campo das belas artes e das artes visuais de restringir a autoria desse trabalho a uma pessoa. A produção das duas acontece em parceria, em colaboração. Ele não é apenas executado, mas concebido de forma colaborativa, e isso está evidente na imagem que a gente vê aqui. Sendo então um trabalho que reconfigura os paradigmas de produção, de cultura e formação de identidade. No slide seguinte, eu trago duas imagens feitas no mesmo enquadramento, uma com cada um dos artistas. À esquerda, Marcel Moore olha para o espelho e a imagem do espelho olha para a câmera, e na direita, Claude Cahun olha diretamente para a câmera e a imagem refletida no mesmo espelho. Existem diversas interpretações sobre a simbologia do espelho, mas eu acho interessante pensar que resolveram fazer o enquadramento a partir da mesma perspectiva
e os dois se enquadram em duas fotografias diferentes, um olhando para a câmera e o outro, a imagem do espelho olhando para a câmera. Então fica evidente essa experimentação que se dá a partir dos dois artistas. E agora uma citação de Claude Cahun. Embaralhar as cartas. Masculino, feminino, mas isso depende dos casos. Neutro é o único gênero que sempre me convém. Se ele existisse na nossa língua, não se observaria essa flutuação do meu pensamento. Eu seria seguramente um bom exemplo dele. Na imagem, o artista em um ambiente controlado, um tecido preto ao fundo de uma parede branca, veste um terno preto, encara a câmera, os cabelos raspados. Claude, que nasceu designado para ser mulher, reescreve a própria existência a partir de imagem, texto e a partir da própria nomeação de si, pois escolhe um nome que não o que foi dado no seu nascimento. Marcel, a mesma coisa. Como escritores também nesse período, a possibilidade de usar um nome que seja masculino ou neutro permite que acessem lugares sem serem subjugados por ocuparem um lugar que não o de um homem cis na sociedade, né? Como a gente nomeia atualmente. Em todos esses trabalhos, a gente consegue ver um caráter de experimentação de frente para a câmera, uma experimentação que ela se dá antes, mas em relação ao aparelho fotográfico também. Os dois artistas fugiram no período da Segunda Guerra, viveram muito em trânsito, boa parte dos registros foram perdidos, mas o que a gente consegue ver ao longo do trabalho da produção como um todo é a criação desse espaço ficcional, controlado, em que experimentam-se diferentes vestimentas, por vezes burlescas em outros trabalhos, posturas, formas de encarar a câmera que são registrados pelo aparelho fotográfico. Quase como uma forma de criação de uma realidade que ainda não existe, que traz aqui na citação: se existisse na nossa língua, usaríamos o neutro. E a linguagem e a língua continuam sempre se transformando. Trazendo a ideia de que tudo que já foi inventado já foi ficção um dia também. Na próxima imagem, vemos também uma fotografia preto e branco, em que dentro dessa mesma redoma de vidro que aparece no primeiro trabalho de Claude e Marcel que eu mostrei aqui, vemos um boneco articulado, segurando uma espada, algumas penas na cabeça. É uma figura de um corpo humano, ou que simula um corpo humano. E aqui a gente volta para as fronteiras da Harvey entre real e não real, entre humano e máquina, porque se a gente joga com esse, que a gente pensa esse jogo de olhar que a imagem traz, a gente com certeza está vendo uma figura humana na imagem. Embora, entre aspas, ela não seja real ou de um corpo humano real. Os dois artistas são bastante influenciados e participam do movimento surrealista do início do século XX. Então, esse jogo com o onírico, com o inconsciente, o que é real e o que não é real, faz parte da pesquisa de imagem que produzem. Nessa imagem seguinte, também uma fotografia em preto e branco, vemos diversas mãos sobrepostas e ao fundo da imagem uma cadeira. As mãos têm diferentes tons, texturas e tamanhos. Inclusive, uma delas sai do dedinho de uma mão maior. Ou seja, esse jogo de imagem com manequim, que é um elemento muito inserido e utilizado nos trabalhos dos surrealistas, esse objeto plástico que também se confunde com o real na medida que reproduz formas do corpo humano. Qual é a mão do artista? Qual mão é, entre aspas, real ou não real? Existe uma comprovação de algo, a fotografia existe. Ou seja, existe uma certa rejeição àquilo que é dado como natural. Isso a gente vê nos outros trabalhos também, o que é natural, o que é homem e mulher são ideias naturais. Os artistas se apropriam dessas tecnologias, do manequim, da imagem fotográfica, de como produzem e moldam o próprio corpo, o próprio olhar e a própria subjetividade, para rejeitar certas idealizações
culturais. Ao longo do manifesto, a Harry vai trazer a ideia de que a própria ideia de humanidade ela surge em conjunto com a capacidade prostética de acoplamento de próteses, de interação com o ambiente, de criação de ferramentas a partir do natural ou da natureza, que não é externa ao humano. Então ela é entusiasta dessa afinidade com animais e máquinas, de não temer essa identificação com essas formas de existência. E aqui na imagem eu acho que isso pode dialogar com esses pensamentos da Harvey. Ela vai defender que a realidade social ela é uma experiência vivida. E todos esses trabalhos de experimentação performativa, eles são ficções, mas que são reais, porque são vividas e experimentadas. Um corpo que é ao mesmo tempo, entre aspas, natural, humano, plástico, interação com máquina para criação de imagens. O próximo trabalho que eu queria trazer é de Zanelli Morroli, que não defende ou se nomeia a partir de um lugar de artista, mas sim de ativista visual que utiliza da fotografia como meio. A imagem faz parte de uma série que chama Apenas Metade da Figura. Vemos o torso de uma pessoa com um peito peludo, cabelos compridos, trançados, um sutiã branco, as mãos à frente e torna a imagem levemente embaçada. O título do trabalho é Sutiã, e o que eu acho interessante trazer a partir da relação com o título é o protagonismo do objeto em relação à imagem. O rosto da pessoa está ausente. Zanelli é um ativista dos direitos da população dissidente, da comunidade, entre aspas, comunidade LGBT, que é IAP+, na África do Sul. Quando traz esse título com o nome de um objeto protagonizando a imagem, a gente pode pensar como essa carga simbólica dos objetos configuram corpo e gênero para os corpos. Porque afinal os objetos não têm gênero, mas se apropriando desses objetos, tecnologias, artifícios, essas populações subvertem essas normas. E aqui o trabalho de Zanelli dialoga com esse prazer da confusão de fronteiras, no caso entre homem e mulher, que a Haraway também vai trazer. Esse outro trabalho chama Crise de Identidade. Na imagem vemos uma pessoa que segura uma atadura, enrolando os seios. Uma luz lateral que entra pela esquerda em uma janela, configurando um espaço de intimidade. Aqui a gente fala de crise de identidade, mas volta a vincular esse torso a esse corpo que tem a sua identidade moldada a partir do corpo, de como o corpo é lido. Esse corpo que é o próprio sujeito que está na fotografia passa a remodelar para poder afirmar uma outra identidade que não aquela atribuída a ele pela sociedade. Aqui cabe ressaltar que Zanelli também é uma pessoa que não coloca as pessoas que estão presentes nas fotografias como objeto fotografado, mas sim como participantes. O resultado da imagem ele surge a partir de uma interação de conversa, de coautoria, de intimidade, de compartilhamento de processos, de histórias, de resistência de pessoas dissidentes. O trabalho a seguir, a série Rostos e Fases, como traduzido para o português livremente por mim, se configura toda a parte dessa relação. Zanelli quer criar registros de pessoas desse recorte social, pessoas negras apenas, lésbicas, gays, trans, travestis. E o que ele se preocupa é de trazer uma imagem de beleza, em que a pessoa se sinta bela e representada pela própria imagem. Desconfigurando a ideia de trauma, dor que essas comunidades enfrentam na realidade sul-africana. São todas obras em retrato preto e branco. Eu acho interessante trazer na imagem a seguir essa vista de uma exposição individual de Zanelli, em que essa mesma série fotográfica ela é trazida com alguns lapsos vazios, também trazendo a ideia de presença pela ausência de alguns corpos. Ou seja, se a gente está falando em fotografia, essa sensação da fotografia no campo das artes visuais, a própria
forma de disposição das imagens no espaço configura discurso, né, não apenas imagens que já estão registradas. Quem são as pessoas que não estão nas fotos? Por que elas não estão? Quais são esses corpos que não se veem representados? E aí vale trazer que Zanelli pensa o trabalho enquanto a escrita de uma história visual, outra, que não a que já existe ou que se configura os parâmetros da história da arte, da fotografia, que reproduzem aspectos racistas, classistas, homofóbicos, transfóbicos, etc. A seguir, só um exemplo de uma série que se chama Bravas Belezas, que tem um recorte semelhante ao anterior, mas que é focado em mulheres trans e travestis. Para cada uma dessas imagens é feito um convite, uma proposta de colaboração, de configuração de indumentária, como elas se vestem, como elas se sentem bem. E Zanelli cria junto essa possibilidade de registro de Bravas Belezas. Para finalizar, vou trazer duas fotografias de uma série que chama Somnyama Ngomnyama, que traduzindo do Zulu para o português seria Salve a Leoa Escura, que se configura enquanto uma homenagem a pessoas que não teriam sua imagem registrada em grandes revistas de moda e cuja beleza e resistência não seriam passíveis de valorização. Várias delas são uma homenagem à própria mãe de Zanelli, e é uma proposta de um programa performativo em que Zanelli queria, não deu conta por conta de trânsitos, de território, registrar uma fotografia por dia. E muitas dessas fotografias são feitas fora do continente africano, né, enquanto o Zanelli está trabalhando em outros lugares. Essa em específico é uma homenagem à própria mãe. O artista encara a câmera de frente, tem a pele pintada de preto para gerar alto contraste, veste em volta dos ombros um tapetinho de chão, de piso de cozinha, muito simples, e cria um adereço de pregadores de roupa na cabeça, que se assemelha a uma coroa, e brincos, os lábios pintados de branco. Esse se configura enquanto uma homenagem à mãe que trabalhou muitos anos como empregada doméstica. Então, esses objetos que trazem, que são de caráter cotidiano, doméstico e desvalorizados, se reconfiguram e são ressimbolizados num lugar de valorização de uma beleza, de uma certa majestosidade. Essas séries são autorretratos. Na imagem seguinte, mais uma obra da série de Zanelli Murroli, em que buchinhas de aço também são colocadas na cabeça, dando uma certa ideia de uma proteção, florir, uma coroação. E o artista olha diretamente para a câmera, que é uma forma de demonstrar certa autoridade em relação à produção da própria imagem, que é diferente dos registros etnográficos e racistas do início do século XIX e XX, quando a fotografia é inserida nos contextos colonizados, como é o caso da África do Sul. Ou seja, a gente está entendendo aqui também a fotografia, né, e o autorretrato e o retrato de semelhantes e pares como uma forma de autonomeação, uma forma de afirmação de existências e subjetividades, e de um discurso narrativo que é produzido por si, uma apropriação de tecnologia que antes poderia servir de forma opressora para produzir um discurso crítico sobre si mesmo. Para finalizar, vou trazer uma citação final do texto da Haraway, que segue. Tem se tornado difícil nomear nosso feminismo por um único adjetivo, ou até mesmo insistir na utilização desse nome sob qualquer circunstância. A consciência da exclusão, que é produzida por meio do ato de nomeação, é aguda. As identidades parecem contraditórias, parciais e estratégicas. Depois do reconhecimento arduamente conquistado de que o gênero, a raça e a classe são social e historicamente constituídos, esses elementos não podem mais formar a base da crença em uma unidade, entre aspas, essencial. Não existe nada no fato de ser mulher que naturalmente una as mulheres. Não existe nem mesmo uma tal situação, ser mulher. Trata-se ela própria de uma categoria altamente complexa, construída por meio de discursos científicos sociais e de outras práticas sociais questionáveis.
A consciência de classe, de raça ou de gênero é uma conquista que nos foi imposta pela terrível experiência histórica das realidades sociais contraditórias do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. E quem é esse nós que é enunciado em minha própria retórica? Quais são as identidades que fundamentam esse mito político tão potente chamado nós? E o que pode motivar o nosso envolvimento nessa comunidade? A existência de uma dolorosa fragmentação entre as feministas, para não dizer entre as mulheres, ao longo de cada fissura possível, tem feito com que o conceito de mulher se torne escorregadio. Ele acaba funcionando como uma desculpa para a matriz das dominações que as mulheres exercem umas sobre as outras. E aqui, para finalizar, cabe ressaltar apenas que, quando eu penso em relação ao corpo, que vai trazer com certeza questões de raça e gênero, eu não estou trabalhando de nada de uma perspectiva que priorize ou pense a mulheridade enquanto fundamento para esse questionamento. Continua representando lugares dicotômicos dessas fronteiras modernas que a Haraway traz, né? Homem, mulher, oposições binárias. Eu estou aqui também defendendo e sendo um entusiasta de trabalhos artísticos que justamente tensionem essas fronteiras.